Olhando para a nossa live de hoje, eu quero começar com um conteúdo bem legal aqui com vocês. Hoje eu quero falar um pouco de assuntos gerais, principalmente voltado para a nossa evolução. Então a gente tem falado de muitas coisas aqui, eu já comecei minha live, já são 10h11, 10 minutos é para trazer a galera, então se você ainda tem tempo de enviar para alguém essa live, envia, principalmente para a galera que já tem participado, mas hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, ou seja, todos nós sabemos, queridos, e precisamos também, de certa forma, planejar a minha vida e a sua para que a gente consiga realmente conquistar, de fato, os nossos sonhos naturais aqui na Terra, e nós estamos correndo atrás, aquele que é evangélico corre atrás, aquele que não é, se você não faz parte de uma igreja evangélica aqui, né, seja muito bem-vindo a essa live, mas nós todos estamos em uma luta onde o ciclo da vida tem acontecido, o ciclo da vida não para, essa translação terrestre de dia a noite, 24 horas, abre todos os dias, encerra todos os dias e é contínuo o que vai acontecer. Então, na regra da vida, a sua vida está passando se você tiver interessado nela ou não. Vai passar de uma forma ou de outra. Agora, uma coisa interessante, todos nós sabemos disso. Agora, a maioria das pessoas ainda não se programou, não se organizou, porque é muito difícil hoje sair da zona de conforto a qual nós estamos. Eu estou falando para gente aqui que teve que virar, um exemplo, eu estou falando para homens aqui que viraram homens com 12 anos de idade. Teve que encarar a vida com sagacidade. Sagacidade é algo que não te impõe medo, você foi obrigado. Eu estou falando para meninas aqui que se tornaram mães novas. Eu estou falando para meninas que se tornaram aqui mães e hoje são mães solteiras. Estou falando para meninas talvez que teve que sair da casa dos pais porque os pais não tiveram essa oportunidade de esticar a mente para prosperidade. Eu falo no quesito prosperidade no sentido de produção. E eles viveram uma vida inteira para a sustentação dos seus frutos, no caso, os seus filhos. E você talvez, menina que me escuta, você teve que sair muito nova de casa para enfrentar o seu maior desafio chamado terra e você mesma, né? Para que você pudesse conquistar na sua vida e se tornar alguém. As pessoas olham para nós hoje, eu acho que para nós assim é tão normal dizer, mas para pessoas que deram muito certo na vida e hoje têm um poder aquisitivo muito grande, de muitos poderes através de propriedades e até mesmo dinheiro, salário e por aí vai, são pessoas que realmente chamam a atenção da terra no quesito pessoas que prosperaram, pessoas que deram certo. Agora, quando a gente olha para o nosso contexto natural, porque eu ainda estou num contexto natural, mas presta atenção, eu não vou ficar nele para sempre, e tomara que você também não fique, porque nós estamos aqui, de certa forma, desafiando a nossa naturalidade para avançar em um nível e uma dimensão sobrenatural, a qual nós, talvez, humanamente, não pensaríamos que chegaríamos nesse status, né? Não vou falar de status de fama, mas de conquista, porque não importa a sede espiritual que você tenha por Jesus ou pelo reino de Deus, mas a verdade é que todos nós queremos realizar sonhos e conquistar para que a gente possa ter também conforto aqui na Terra. Mas uma coisa eu tenho percebido, todos nós, principalmente pessoas que têm participado aqui desse momento, são pessoas que enfrentaram histórias difíceis. Sabe, foram muitos desafios. Você, para ter a profissão que você tem hoje, talvez você trabalhe em um lugar que você não gosta, mas você não teve escolha, você teve que trabalhar aí para você sobreviver. Existem pessoas que hoje estão em profissões bacanas pra caramba e hoje são prósperos, prosperaram porque estão produzindo cada vez mais e com a produção o salário, o dinheiro volta, assim como recompensa e é muito legal. Mas se você parar para observar a história que nós temos e as coisas que nós vivemos nesse meio tempo, nesse meio termo, todos nós somos desafiados, de certa forma, pela nossa história, a conquistar espaço do jeito que a gente sempre quis. Eu tinha uma mentalidade, talvez você aqui pensando comigo vai pensar da mesma forma. Eu, quando eu era mais novo, eu achava que tudo que eu sempre precisei e tudo que eu fosse precisar no decorrer da vida, no futuro, eu alcançaria com facilidade. E eu percebi que as coisas que eu tenho hoje é muito pouco, você não precisa nem pensar no que eu tenho, porque a verdade é o que eu tenho hoje para sobreviver e é o que você também tem e precisa. E nós estamos correndo atrás disso a vida inteira. Todos nós fomos desafiados um dia a encarar uma realidade que nós não queríamos. Eu, por exemplo, eu tive que sair da minha rotina natural de criança para eu começar a desenvolver alguma coisa para mim, porque a minha vida era sobrevivência natural dentro da minha casa. A minha mãe era o pai e ela era também a mãe. É o caso de muita gente que está nessa live aqui agora, somos 22 pessoas. Talvez você viveu em uma família onde a sua mãe teve que ser pai e mãe.
E aí, no meio desse contexto todo, é interessante que a mãe, que é pai e mãe ao mesmo tempo, ela ensina o homem a ser homem e ensina o homem também a entender a visão feminina de um lugar, de uma família. Então, nesse meio tempo, algo sobrenatural aconteceu, aonde eu precisei ser retirado, removido por obrigação da minha zona de conforto. E quando eu olhei para mim, eu já me considerava alguém preparado para viver o que eu estava vivendo. Eu tinha apenas 12 anos de idade, e aí avançou 12, 13, 14, até 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu já estava encarando a vida de uma forma diferente. Mas olhando para minha mãe lá atrás, é algo que me chama muita atenção. Eu pude admirar na minha mãe a força de uma mulher que não brincou com a vida. Ao mesmo tempo que estava vivendo uma vida confortável, como talvez foi a vida de muita gente aqui, numa casa legal, com uma família legal. A minha casa era de 2 andares, na época isso era muito raro. Eu comia das melhores coisas, na época os melhores biscoitos, e era uma criança, né? Até que o divórcio chegou na vida da minha família. E eu estou falando pra gente aqui que enfrentou crise de divórcio também dentro de casa. Então, nesse caso, quando se divorciaram os meus pais, a minha mãe agora teve o desafio e ela foi desafiada a encarar a sua realidade. Então ela pega agora 3 crianças, muda para um bairro de periferia, a gente muda para um lugar, ela pega todo o dinheiro que ela tinha, compra um lote, nada a ver, pequeno demais, constrói um barraco de 3 cômodos, nem porta, nem janela tinha, e ali começou a história absurda de 3 crianças. Então, quando eu começo a olhar para aquilo, eu não quero te comover com a minha história, porque a minha história é um lixo igual a sua, talvez, mas toda história, cara, é uma marca específica e oficial que você carrega. E quando eu olhei para todo aquele cenário, a minha mãe agora precisou começar do zero, com uma realidade totalmente diferente. E aí que nós começamos a criar mecanismos de sobrevivência, porque até então, presta atenção, pega essa, porque até então nós estávamos sobrevivendo, presta atenção, nós estávamos sobrevivendo debaixo de uma guarda confortável, até que a guarda confortável, ela saiu do estabelecimento, ela saiu do seu fundamento, ela saiu da cobertura, e agora nós ficamos totalmente desprotegidos, desprovidos e improdutivos. E agora precisávamos esticar a nossa realidade, na verdade é minha mãe, porque eu era uma criança, para a gente conseguir criar os nossos mecanismos de sobrevivência. Existem 2 tipos de pessoas, na verdade são 3 tipos de pessoas, pega isso porque não é o meu conteúdo ainda, isso aqui está vindo agora. 3 tipos de pessoas que existem na Terra hoje. Primeiro, as pessoas que precisam por uma obrigação, certo? Sair da sua zona de conforto por sobrevivência. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão lutando para sobreviver. Elas estão dando a vida, elas estão desgastando a vida para sobrevivência. Foi o meu caso naquele contexto, naquele ano. Eu ainda era um garoto. Então nós precisávamos ali agora tomar uma decisão séria para a gente avançar, eu, as minhas 2 irmãs e minha mãe, para uma sobrevivência pessoal. Porque agora não tinha mais provedor, não tinha mais, vou usar aqui a linguagem espiritual, eu sou pastor, não tinha mais sacerdócio, não tinha mais alguém que cuidava da casa. Então a minha mãe teve que assumir essa responsabilidade, como foi também na sua casa, e ali nós começamos a lutar para a sobrevivência. Esse é o primeiro grupo de pessoas. A maioria das pessoas hoje na Terra estão lutando, estão trabalhando, estão estudando, estão se esforçando para a sobrevivência. Enquanto o segundo grupo de pessoas são pessoas estabilizadas. O que é uma pessoa estabilizada? É uma pessoa que se acomodou com a estabilidade. A maioria das pessoas hoje, presta atenção, a maioria das pessoas na Terra hoje buscam por estabilidade. Você talvez está aqui me ouvindo agora, você teve uma vida tão sofrida e você está transicionando agora de uma vida sofrida para uma vida estável. E a estabilidade, querendo ou não, conforta você. E a maioria das pessoas também que saem da zona de sobrevivência, elas querem entrar na estabilidade, elas querem viver uma vida com segurança, ou seja, aquele ditado, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Então a estabilidade, ela conforta as coisas. E as pessoas querem chegar nesse patamar. E existem as pessoas que estão desconfortáveis na zona de estabilidade e elas querem ir para uma direção desafiadora. Enquanto muitos foram desafiados para sobreviver, alguns chegaram na estabilidade e a vida chamou para o desafio novamente. E qual era o desafio? O maior desafio agora é ultrapassar a zona de conforto a ponto de gerar produtividade, não só dinheiro, eu não estou falando de dinheiro, mas gerar produtividade a ponto de ter retorno financeiro, viver confortavelmente falando, mas não se conformar com o caminho da produção, o caminho do desenvolvimento, o caminho do crescimento. Então, nesse caso, quando eu falei aqui da mãe e do pai, eu falo porque a minha mãe e meu pai se divorciaram quando mais novos, e minha mãe agora teve que se tornar o homem da casa,
e a mãe da casa, porque a mãe teve que ser presente como mulher para educar e o pai também, que não era mais presente fisicamente, ela teve que se tornar. Então, esse foi o grande desafio. E nas quartas-feiras nós temos apontado aqui motivos do porquê nós não nos tornamos alguma coisa ou porque a gente continua numa vida estática, paralisado no mesmo lugar, sem nenhuma desenvoltura, sem nenhum incômodo, certo? Eu quero te fazer uma pergunta hoje que ecoa no coração de muita gente de forma negativa. A pergunta que eu quero te fazer é: você se sente insatisfeito e incomodado com o que você tem vivido? Cara, porque a gente vai sempre se sentir desconfortável de alguma forma quando as coisas estão saindo do nosso controle. Mas eu quero falar de um desconforto, de um descontrole que incomoda no fato de se acomodar no estado que está. E eu não quero, cara, viver essa vida que eu estou vivendo para sempre. Eu quero ser desafiado a me promover cada vez mais a níveis maiores de crescimento. Então eu quero incentivar você da mesma forma. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos do porquê muitas pessoas, e você pode ser uma delas, eu desafio você a não sair dessa live, fica até o final. Eu vou trazer aqui alguns pontos para provar para você do porquê que você não é próspero e o porquê que você talvez não consegue produzir, porquê que você talvez não consegue sair do lugar. Porque, cara, naquele contexto que eu vivi, a vida não me deu muita escolha. Eu tive que avançar na minha vida. Infelizmente foi do jeito mais difícil. Você que não sabe aí, eu com 12 para 13 anos de idade, eu me tornei traficante. Foi o meio que eu tive de ganhar dinheiro. Eu ganhava meus R$ 100 por dia ali, facinho. Eu nem sabia o que era droga. Eu era um aviãozinho naquela época. Eu não sabia nem como funcionava. Eu era uma criança. Eu só era seduzido pela grana. Mas eu comecei ali, naquele dia, a esticar minha cabeça natural, porque eu não tinha Cristo ainda, mas eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa. Então, com 12 anos de idade, uma chave virou. Eu ainda era inofensivo, era puro ainda de coração, de mente, eu ainda era uma criança e uma chave virou na minha mente. E eu percebi naquele dia, infelizmente, com 12 anos, isso prejudicou muito a minha mentalidade, o meu psicológico, e hoje eu percebo que muita coisa deságua daquela fase para agora. Naquela época eu tive que esticar a cabeça para me tornar alguém. E eu comecei a projetar de alguma forma. E uma coisa que eu vou te ensinar aqui, presta atenção. Se a sua casa não te doutrinar, se a sua família não te lapidar, e se você não tiver uma base estável para a lapidação da sua vida, do seu caráter como ser humano, presta atenção. O mundo, a terra vai fazer isso. Como eu não tinha um pai presente e minha mãe também era ausente por conta da agenda corrida de trabalho e dona de casa também, a minha mãe não era presente na minha vida também, não por falta de afeto, mas por compromissos. Sabe o que aconteceu? Como eu não fui lapidado e moldado dentro da minha própria casa, a minha doutrinação se deu no mundo. Então, com 12 anos de idade, a minha preparação se tornou totalmente audaciosa, maldosa, implantada por um segmento natural, secularmente falando. Então, a minha mente se tornou uma mente agora, nesse caso, maldosa para a produção. Então, foi pelo jeito errado. Agora, quando a gente olha para essas três classes que eu falei, a da sobrevivência, a da estabilidade e a da insatisfação que gera a produtividade, que quer dizer prosperidade, é interessante quando a gente olha para o nosso contexto real. Quero fazer uma pergunta para você. Você acha que você tem mentalidade hoje para sustentar tudo aquilo que você quer alcançar por meio de produção se você chegasse agora no seu estado natural, certo? De considerasse uma pessoa próspera, você teria mente, você teria habilidade, você teria estrutura para conduzir tudo de forma saudável, sem tomar prejuízos, sem perder tudo que você alcançou por meio da mente que você tem agora. Por isso eu acredito que nós estamos aqui numa escola. Hoje eu estou falando para 19 pessoas, amanhã eu posso estar falando para 100 mil pessoas e você vai pagar por conteúdo. Por isso aprende comigo, vamos subir junto aqui no intelectual. Acredito eu que nós não precisamos de dinheiro para nos tornarmos seres humanos inteligentes. Na verdade, nós já temos esse dote dentro de nós como uma especialidade. Pastor, mas eu sou burro. Não, você não é burro. Na verdade, você não é interessado por conteúdo. É isso que diferencia. Quem pegou essa chave? Você não é burro, ninguém nasce burro. A verdade é que a mente do ser humano ela é superdotada. Se você for olhar na estrutura que Deus criou, o poder do homem de criar-se, né, de criar situações e de planejamentos e de inteligência emocional e outras coisas. Só que nós não somos burros, na verdade nós somos preguiçosos, nós somos desinteressados daquilo que vai gerar poder de inteligência em mim e em você.
é gradativo, começa de forma lenta e isso vai crescendo de pouco a pouco. Agora eu quero mostrar para você que está na mesma realidade que eu. Você não é um milionário, você não é alguém rico de dinheiro, mas você pode se tornar alguém inteligente comigo hoje para que a gente consiga aprender a administrar o que Deus vai colocar na minha mão e na sua mais para frente. A primeira coisa que eu observo como um ponto extremamente negativo, pega isso, olha só. Presta atenção aqui, você que está nessa live. Presta atenção. O ponto mais negativo, por que pessoas como eu e você não prosperamos? Quero dizer para você que nessa live prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é consequência de uma prosperidade. Prosperidade é produtividade. Por que nós não prosperamos? Primeiro, porque nós gastamos dinheiro além do que temos. Você pegou isso? Eu sei que isso é simples, mas eu estou falando para um monte de gente aqui desgovernada financeiramente falando. Eu estou falando para a gente aqui que não sabe lidar com o dinheiro. Ou seja, existem pessoas que estão consumindo mais do que ganham. O cartão de crédito é o maior desafio hoje da sua boa administração financeira. Eu estou falando para a gente aqui que não sabe lidar com dinheiro. E, cara, como que a gente vai pensar em alcançar alguma coisa maior a respeito de grana se a gente não sabe administrar nem o que nós temos, cara? É incrível como que... quando eu era garoto, eu tinha sonhos de menino. Exemplo, eu realizei um sonho em 2019 que eu tinha lá em 2010. Lá em 2009, quando eu era um jogador de futebol menor de idade, eu tinha um sonho de ter um carro legal, um carro que eu gostasse, e eu só fui conquistar esse carro, presta atenção, 10, 11 anos depois. Olha que loucura. De 2009 a 2012 eu tive esse sonho, e eu só fui realizar esse sonho lá na frente. Agora, desde garoto eu aprendi a administrar o que eu tinha. Agora, quando a gente começa a consumir além do que nós temos, é sinal de que a nossa mente não é uma mente programada para prosperidade. Lembrando que prosperidade não é dinheiro, prosperidade é produtividade. Então, quando você pensa em produção, se você não sabe controlar o seu meio de produção ou aquilo que te faz prosperar, se você não tem uma boa administração, certamente, presta atenção, é o que acontece com você. Você que está entrando agora aqui nessa live, nós estamos falando sobre pontos que provam que você é alguém que não vai prosperar. E prosperidade é produtividade, não é dinheiro. Dinheiro é retorno, dinheiro é consequência da produtividade. Existem pessoas que são tão descontroladas com grana que elas estouram seus cartões de crédito com facilidade. E quando elas voltam atrás para fazer a análise, elas não têm condições de sustentar aquilo que gastou. Por quê? Porque a mente não é uma mente próspera. A mente está produzindo ideações e gastos que não consegue suportar o seu poder que você tem financeiro hoje. Agora, pastor, como eu faço para me tornar um bom administrador financeiro? É uma coisa que eu tenho lutado para me encontrar e para me tornar. A primeira coisa, para de gastar dinheiro com coisa supérflua. Onde eu vou pegar você aqui nesse momento? Você que está nessa live comigo, somos 20 pessoas agora. Certamente, talvez as 20 pessoas que estão aqui nessa live, ou um pouco menos, fizeram o cadastro lá no auxílio emergencial da Caixa. Agora, uma coisa me chama a atenção. Qual é o seu projeto, qual é a sua programação ao pegar esse dinheiro, caso você seja aprovado? É interessante, a mentalidade que você tem agora a respeito desse retorno financeiro que vai entrar, e era um dinheiro que você não estava esperando, porque, cara, você pode levantar as mãos para os céus e agradecer, porque governo dá dinheiro para a população é só um milagre de Deus, ou é o coronavírus na Terra, né? Mas, quando você olha para essa projeção, vai entrar agora um valor para você todo mês por 3 meses, e vai definir para você um teto de entrada. O que você tem projetado com essa grana? É interessante como que pessoas desorganizadas financeiramente falando são pessoas improdutivas. Eu convivi com gente que ganhava 50 mil por mês e ainda tinha cheque especial negativado. Eu convivi com gente que ganhava 70 mil reais, jogadores muito conhecidos, e que não prosperaram de forma alguma. Por quê? O seu poder de produção era deficiente. Eles não tinham produtividade, por isso gastavam compulsivamente falando com coisas que não tinham nada a ver. Eu quero te ensinar uma coisa. Deus nunca vai colocar poder na sua mão, porque dinheiro é poder. Deus nunca vai colocar poder na sua mão para o seu conforto, para benefício da sua casa, para benefício pessoal, da sua própria vida, se você não souber administrar nem um pouco que você tem. É interessante que quando a gente olha para uma parábola na Bíblia, sobre a parábola dos talentos que o Senhor de uma vinha entrega, uma grande propriedade entrega na mão de alguns homens, é interessante como que o primeiro é ganancioso, mas ele é pontual, ele pega tudo que ele recebeu e ele trabalha agora para uma produção. É onde eu quero que você perceba. Ele não conquistou 5 talentos a mais
como dinheiro. Ele teve que primeiro produzir para depois colher. Agora, quando a gente olha para o segundo, ele recebeu de acordo com a sua medida. Ele recebeu 2 talentos e não foi próspero o suficiente como o primeiro, mas se projetou de alguma forma com precauções. Já o primeiro, quando pegou o seu talento, pega isso que isso é uma chave, cara. O primeiro, quando pegou o seu primeiro talento na mão, ele ficou com medo porque ele conhecia aquele que era o produtor principal. Ele pega aquele talento e enterra na terra. Sabe o que ele mostrou? Ele naquele momento mostrou que ele é castrado no seu quesito produção. Ele não tinha projeção de produção. Então o que ele faz? Ele enterra o seu talento e quando o seu senhor volta, ele entrega o talento de volta. Presta atenção numa coisa. Você está tendo oportunidades nessa terra de prosperar. E prosperar não é dinheiro, prosperar é produção. Você está tendo oportunidades de aprender a produzir em vários meios, em várias áreas da sua vida, aonde você pode se tornar alguém muito próspero e, consequentemente, você terá retorno financeiro. Agora, aonde eu quero mostrar para você esse poder de prosperidade que nós precisamos ter? Se você não consegue idealizar quais são as projeções das necessidades a qual você deve gastar o dinheiro que você tem, e ele sendo pouco, você deve reduzir o máximo que você pode para que você consiga ter uma boa administração e não se perca nesse meio, presta atenção, você não está pronto para prosperar e muito menos para ter retorno da sua produção. Por quê? Porque dinheiro para você é algo poderoso demais, a qual você não sabe lidar. Por isso eu quero te incentivar aqui hoje nessa noite. Pastor, você é alguém que já fez gestão financeira? Cara, já trabalhei muito com isso, não com certificado, com formação, mas eu trabalhei muito com gestão financeira e hoje, cara, eu posso dizer para você que eu sei administrar bem o meu dinheiro, não é muito, mas o pouco que eu tenho eu faço o dinheiro trabalhar por mim e eu faço o meu dinheiro entrar de uma forma ou de outra. Por quê? Porque um dia eu tive que entender que o meu dinheiro é importante demais para que eu gaste ele de qualquer forma. Presta atenção, eu confrontei um discípulo recentemente, eu considero um filho, eu virei para ele e falei, cara, você se vê como alguém próspero? Ele falou, não, eu não consigo me ver como alguém próspero. E eu virei para ele e falei assim, eu posso desafiar você para que você se torne alguém próspero? Pega essa aí, que pode ser uma experiência boa para você começar hoje. E ele falou, cara, posso sim, eu consigo. Eu virei para ele e falei assim, então vamos lá, eu quero fazer um propósito com você específico para a prosperidade da sua vida. Você vai ter que guardar em 3 meses e no final de 3 meses você vai ter que guardar em cada mês R$50. Aí ele virou para mim e falou assim, não, bacana demais, moleza. Fazer o seguinte, eu tenho uma conta no banco separada, eu vou pegar R$50 e vou colocar lá todo mês, porque aí é bom que eu não gasto. Eu falei, não. A verdade é que você vai pegar esse dinheiro e vai manter dentro da sua carteira. E serão R$50 por mês. E no final de 3 meses você tem que ter R$150 e o dinheiro vai estar dentro da sua carteira e você sabe que você não pode tocar nesse dinheiro. Cara, virou uma chave. Naquele momento ele me disse assim, cara, eu não consigo, eu vou gastar porque sempre que eu tenho dinheiro na mão eu gasto. Eu falei, então pronto, nesse momento nós vamos inverter os valores. Presta atenção, inversão de valores. Dinheiro não pode ser mais importante do que você. Você é muito mais importante do que o dinheiro. Se o dinheiro governa a sua vida, naturalmente você será alguém desgovernado. Mas se você governa o dinheiro, naturalmente também o dinheiro vai trabalhar a seu favor e nisso você se torna alguém próspero e principalmente alguém produtivo. Se você se produzir, se você reproduzir o que você tem de bom, certamente você vai ter dinheiro. E se você souber administrar o que você tem, presta atenção, o seu poder mental que governa as suas necessidades. Não olhar para uma carteira que tem alguma nota lá dentro, não importa o valor, e você não conseguir suportar o fato de gastá-la. Mas pastor, eu vou ter R$50 na minha carteira e mais R$50 para os meus gastos. Se acabou os R$50, o que eu faço? É como se você não tivesse dinheiro. Você roubaria uma mercadoria porque você não tem dinheiro? Você não faria isso, a não ser que o seu caráter seja corrompido. Agora, o primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite, a primeira chave. Aprenda a administrar bem o seu dinheiro para que você se torne alguém produtivo. Naturalmente, alguém produtivo sempre vai ter retorno financeiro para que possa sustentar a sua vida, sustentar a família se você tem família e principalmente fazer novos investimentos para que você seja um reprodutor. Isso é muito importante. Pegou a primeira chave aí, você que está comigo na live? Cara, o segundo ponto é uma coisa que me chama muita atenção e que me incomodou por muitos anos. É o questionamento de muita gente. Por quê? Por que você não vai se tornar alguém elevado aonde você quer chegar? Porque você questiona o tempo todo que não tem tempo. Cara,
Se você fosse parar para observar, ninguém vive 24 horas por dia. Eu posso diminuir aqui a sua vida se você tem uma rotina exaustiva, se você é um estudante, se você é um profissional, você está consumindo 8 horas do seu tempo, no mínimo, a produção de outras pessoas. Agora, ninguém vive 24 horas por dia. Nós vivemos em média de 18 a 16 horas por dia, porque nós gastamos uma porcentagem do nosso dia dormindo. Então, no tardar da noite e no início da manhã, nós perdemos algumas horas na recomposição do corpo. Agora, quando a gente acorda, começa o dia. Tá me entendendo? Agora, sobre administração de tempo, se você não consegue administrar o seu tempo, como que você vai administrar coisas grandes que você tanto pede para Deus? É interessante. Muitos falam que não fazem tantas coisas por falta de tempo, e na verdade não falta tempo. A verdade é que falta uma boa administração do tempo. É interessante como que essa fase que nós estamos vivendo no mundo hoje, onde as pessoas estão agora tendo tempo de sobra, e é engraçado que eu vi algumas postagens, alguns disseram assim, nunca senti tanta falta de uma aula presencial, nossa, nunca senti tanta falta de estar no meu emprego agora, nunca senti tanta falta de estar na minha empresa agora, nunca senti tanta falta de acordar de manhã para trabalhar. Sabe o que acontece? Esse tempo de isolamento, onde nós estamos com poucas atividades, ela vai causar em muitas pessoas, principalmente em mim e em você que está aqui nessa live, pega isso, vai causar em mim e você uma desfunção da nossa organização a respeito de tempo. Nós vamos perder um pouco no tempo. E é interessante como que pessoas que são organizadas no seu tempo, elas conseguem produzir cada vez mais. É interessante, essa semana eu tive uma semana muito corrida e eu estou falando para você de uma realidade minha. E nessa semana eu tive muita dificuldade com a questão do tempo, porque eu acabei trocando o dia pela noite em algumas atividades, em algumas coisas, escrevendo um pouco. Eu gosto de escrever mais tarde, que quando está tudo tranquilo, e eu gosto disso, só que eu acabei trocando. Então hoje eu acabo acordando mais tarde e dormindo mais tarde. Então acabou que eu perdi a rotina, eu perdi o ritmo do tempo. E quando a gente perde o ritmo do tempo, nós desperdiçamos tempo. Eu lembro que uma vez eu ficava, na verdade eu fico até hoje, eu sou muito preso nesse equipamento chamado celular, eu fico muito agarrado no telefone, e eu lembro que as pessoas sempre brincavam comigo, ele é viciado em celular, ele não larga o telefone, ele fica o tempo todo no celular, e não sei mais o que. E na verdade, naquele tempo em que muitos achavam que eu estava no celular perdendo tempo, eu estava gerando. E é interessante que por meio do Instagram, a qual eu estou fazendo essa live para vocês, nasceu uma igreja. Hoje, eu comecei essa igreja com 5 pessoas, hoje nós somos mais de 80 pessoas nessa igreja, ali na cidade de Timóteo. Então, eu aproveito o meu tempo para colocar as ferramentas a meu favor. Agora, você que dá desculpa de tudo, dizendo que você não tem tempo para orar, não tem tempo para se projetar, não tem tempo para se organizar, não tem tempo para descansar, não tem tempo de lazer, não tem tempo para sua família, é sinal de que você é alguém muito desorganizado. Cara, é interessante, quando a gente pega a história de Marta e Maria, existe uma chave ali que mudou o meu pensamento de uma forma poderosa. É interessante que quando Jesus chega, a Bíblia vai dizer que Maria deita a sua cabeça, certo? No peito de Jesus. E Marta fica preocupada com as muitas coisas que tinham fora do lugar. E Jesus vira e fala, Marta, Marta, por que você anda tão preocupada com essas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Nesse momento nós percebemos 2 tipos de pessoas. Uma pessoa que ela quer repousar a sua cabeça no peito de Jesus, enquanto outra, quando chega alguém muito especial, fica muito preocupada, certo? Com a organização do local a respeito do que ela tem para mostrar da sua organização para quem está chegando, e é tão importante. Então, quando Jesus chegou, Maria só pensou em uma coisa: eu quero descansar no peito de Jesus. Jesus disse que foi a melhor parte. Enquanto Marta, quando entrou em casa, ela começou a mexer em muitas coisas. Sabe o que eu entendo aqui? Pega isso, isso pode mudar a sua vida. Naquele momento, Marta se preocupou com a sua desorganização e com a desorganização da sua irmã. Nesse cenário, nós percebemos claramente uma irmã que se preocupava com as coisas e com as organizações da casa, certo? E com uma irmã que era desleixada. O que eu pego nesse momento, nesse texto? Pega isso. Isso é forte. Se Marta chegou e teve que arrumar a casa, é sinal que elas perderam tempo antes de sair. Porque se elas chegassem à casa e tivessem arrumada, as duas teriam repousado a cabeça no peito de Jesus. Então, o que eu quero mostrar para você, se você consegue fragmentar a organização do seu tempo para que você produza e produza coisas positivas para você,
Você não vai ser pego de surpresa quando uma eventualidade importante e especial ou quando alguém especial chegar. Por quê? Você tem uma boa organização. Por isso, quero dizer para você uma coisa. Se você tem andado perdendo o seu tempo ou se você não tem tempo para as coisas, quero te dar um conselho. Faça uma nova análise da sua projeção pessoal, de tudo que você tem feito nesses dias e comece a excluir da sua agenda aquilo que rouba o seu tempo e não aquilo que de certa forma, te dá oportunidade para produzir. Eu tive que fazer muito isso. Ao mesmo tempo que eu uso a ferramenta do Instagram para edificação, eu também tomei muitos prejuízos como Instagram porque eu acabei me distraindo nele. Então, é um conselho que eu dou. Se você luta com a falta de tempo hoje, sem dúvida você é uma pessoa desorganizada. Porque alguém organizado nunca vai deixar para depois a sua projeção organizada a fim de separar tempo para suas coisas. Hoje eu tenho tentado me renovar para me organizar. Organização é tudo. Uma pergunta que define o seu nível de organização. Segura essa, que essa é uma porrada. Segura. Sabe como a gente determina o nível de organização de uma pessoa? Eu tenho comigo isso, não quer dizer que é uma ordem geral, não é generalizando. Mas alguém se revela organizado quando ela apresenta o seu próprio guarda-roupa. Cara, eu aprendi isso há muitos anos atrás e isso mexeu muito comigo. Eu ouvi isso de alguém que não é crente e é verdade. Alguém que organiza o seu próprio guarda-roupa certamente terá muita facilidade para se tornar uma pessoa organizada na vida. Cara, se você olhar para as suas coisas, para o seu quarto, para o seu ambiente, aonde você mais frequenta na sua casa, o seu guarda-roupa e as suas coisas, você vai perceber se você é ou não alguém organizado. É interessante como que as nossas tralhas e as nossas desorganizações estão expostas o tempo todo. É interessante como que tantas mulheres são desorganizadas, como que tantos homens então são desorganizados. É interessante que eu tenho comigo uma cultura, querido, aqui na minha vida. Eu não dependo da minha esposa para fazer as coisas para mim. Quem lava a minha roupa sou eu. Quem faz a minha comida na maioria das vezes também sou eu. Quem arruma minha casa às vezes sou eu. Quem arruma minhas coisas, meu guarda-roupa há todos esses anos sou eu. Quem faz todas as minhas coisas sou eu. Quem paga as contas sou eu. Tudo quem faz sou eu. Agora, por que eu tenho esse mecanismo? Porque quando eu estava lá vivendo naquele barraco com a minha mãe, e eu via lá a minha mãe sendo a mãe das crianças, a mãe das minhas irmãs, e a minha mãe no mesmo tempo fazendo o papel de pai, eu entendi e aprendi com a minha mãe uma coisa. Ela me disse: Alan, hoje você não pode dar dinheiro em casa porque você é muito novo para trabalhar, mas eu quero te pedir uma coisa. Se você ama a mamãe, ela falava desse jeito comigo, se você ama a mamãe, ajuda a mamãe, arruma a casa para mim, porque se você arrumar a casa para mim, você já vai me ajudar demais. E cara, isso eu fui aprendendo, eu fui tomando essa mente e eu me tornei um homem organizado. Então eu faço questão de organizar minhas coisas e de deixar tudo pontual. Então, uma coisa que eu quero que você entenda aqui. Se eu como homem, eu sou provedor da minha casa, eu sou sacerdote da minha casa, eu cuido da minha filha, eu faço a minha comida quando eu quero, eu organizo todo o meu guarda-roupa, minha esposa não coloca a mão em uma camisa minha, a minha gaveta de cueca é toda organizada, os meus tênis às vezes ficam jogados na rua, na verdade na porta de casa, aqui na varanda, fora do lugar, mas eu sempre deixo bem organizado porque eu gosto das coisas desse jeito. Se eu lavo vasilha na minha casa, eu arrumo a minha casa, eu lavo as minhas roupas, eu faço tudo. Eu quero perguntar para você, se eu conseguir esse mecanismo, se eu conseguir esticar minha mente nisso, por que você não consegue? Uma cultura que eu tenho, que eu aprendi com a minha própria mãe, toda vez que eu vou pro fogão fazer comida, toda panela que eu uso, eu acabo de usar, enquanto eu faço comida, eu lavo a vasilha e guardo no lugar. Sabe por quê? É uma forma de facilitar o processo do meu desenvolvimento com o meu tempo. Você me entende? Por isso, eu acho a coisa mais ridícula e mais absurda na Terra é enxergar, pega essa mulher porque essa é para você, é enxergar uma mulher desorganizada, é enxergar uma mulher porca, uma mulher que não se cuida e não tem organização do seu próprio tempo. Presta atenção, você que é mulher. Se você não se empoderar como mulher, de forma feminina mesmo, não para agradar seu marido, porque a sua evolução não é para agradar homem, a sua evolução é para o seu crescimento pessoal, presta atenção, você nunca vai se tornar uma mulher próspera em nada que você fizer. Por quê? Porque senão você acaba se perdendo nas suas próprias confusões. Isso é muito interessante. Agora, para você que é homem e está me assistindo, se você é o cara que acha que você tem a obrigação apenas de trabalhar e pagar as contas da sua casa, presta atenção, você é alguém da cabeça pequenininha, sua cabeça é desse tamanho assim.
Sabe por quê? Porque você nunca vai fazer outra coisa a não ser trabalhar. Nunca. Por isso eu quero te orientar uma coisa aqui. Homens que são dependentes, pega isso, que isso aqui é uma porrada na vida de muitos homens. Homens que são dependentes das esposas dentro de casa para sobreviver com comida, com roupa, com todas essas coisas, são homens que revelam um coração e possuem ainda um cordão umbilical ligado lá à mãe que ficou atrás antes do casamento chegar, antes de você amadurecer. Por isso que a maioria dos homens hoje não consegue criar uma desenvoltura pessoal dentro da própria casa. Eles acham que a obrigação deles é só pagar as contas de casa. Não. Na verdade, você não arruma uma casa para ajudar a esposa, você não cuida do seu filho para ajudar a sua esposa, você não faz as suas coisas pessoais, não arruma o seu guarda-roupa para ajudar a sua esposa. Não, você faz isso porque você se tornou um homem de valor. Você está me entendendo? Você aprende essa produção, essa prosperidade, quando você entende que você precisa possuir características marcantes na sua vida. Agora, uma coisa eu falo para você, homem, que tem todas essas características que eu acabei de falar para você. Pega isso. Isso é muito forte. Pega isso. Cara, é muito interessante. Você não pode ser um homem fenomenal para uma mulher que não é porcaria nenhuma. Sabe? Porque algumas mulheres inverteram os valores hoje, algumas mulheres estão vivendo uma vida estranha, esquisito. Você não pode, mulher, você não pode ser uma mulher extraordinária para um cara que tem a cabeça pequena dessa forma. Estou dizendo que você tem que sumir dessa vida, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vocês precisam se impulsionar para que vocês se tornem pessoas, pessoalmente falando, que evoluem, pessoas prósperas, pessoas produtivas. Agora, se eu tiver que cuidar da minha filha Axa, a qual eu digo que amo e sou apaixonado, para ajudar a minha esposa, eu perdi totalmente a essência da minha paternidade. Tá me entendendo? Se eu preciso lavar uma vasilha ali na cozinha porque a minha esposa pediu, porque ela precisa que eu ajude ela, sabe o que eu entendo? É sinal de que eu tenho uma mãe ainda ditando as regras na minha vida. E cara, se eu não consigo enxergar uma louça suja e eu não tenho disposição e principalmente atitude para chegar numa pia e lavar as vasilhas da casa que eu consumo, as casas das vasilhas que eu sujo, que eu faço uso, presta atenção, a minha cabeça ainda não teve evolução para prosperar. Não teve. Eu não vou produzir. Então, se eu não tenho esse mecanismo hoje e essa desenvoltura, sabe o que gerou isso em mim? Não foi a minha esposa me cobrando e me enchendo o saco. Faz isso, me ajuda em merda. Não é isso. Não. É a minha evolução natural no que eu quero construir na minha vida como homem. Eu sou muito falho, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu quero me tornar um cara realmente totalmente alinhado com os meus valores, não com os valores de alguém. Tá me entendendo? Você que é mulher e tá aqui, me escuta, se torne uma mulher de valor, e uma mulher de valor é expert nas pequenas coisas, não para agradar alguém. Ele viu o que eu fiz, a pessoa viu, a mamãe viu. Presta atenção, você constrói o seu conjunto de valores por você, não por alguém. Você está me entendendo? Você, homem, é a mesma coisa. O seu conjunto de valores não é para chamar a atenção de alguém. Se você faz isso, você não está construindo valores. Na verdade, você está revelando uma carência de afirmação e, principalmente, você é dependente de pessoas elogiando você pelo que você faz, sendo que, na verdade, é uma obrigação para você, para que se torne em você um conjunto de valores naturais que será admirável para as pessoas. Você pegou isso, cara, porque isso é muito forte. Então, se você não aprende a administrar o seu tempo e se você não tem um conjunto de valores pessoais em você, presta atenção, você nunca vai ser ninguém. Você vai viver essa vida aí que você está vivendo. Na verdade, algumas pessoas vivem a vida que merece. Eu vivo a vida que eu mereço. Você vive a vida que merece. Agora eu quero mudar isso. Alan, como é que eu faço? Hein, pastor, como é que eu faço para mudar isso agora? Para de amaldiçoar a sua vida e a vida de quem está perto de você. E aprenda a construir os seus próprios valores. Por onde eu começo, pastor? Mulher, arruma a sua gaveta de calcinha, arruma lá o seu guarda-roupa e arruma a sua casa. Começa por aí. É para o meu marido ver a casa limpa e me elogiar? Não, é para você. Se você consegue suportar conviver em um lugar sujo, continue do jeito que você está. Esse é o seu conjunto de valores. Agora, homem, você que está me escutando, por onde começar, Alan? Faça o que na sua cabeça é coisa de mulherzinha fazer. É o seu conjunto de valores. Algumas pessoas, a translação da vida vai acontecer. As 24 horas vão rodar por dias. E no final de tudo elas vão encerrar sozinhas. E se você ficar sozinho um dia, você está pronto para se projetar?
O que vai ser de você se você perder a sua mãe hoje? Você que não é casado e mora hoje dentro da casa dos seus pais. Ei, mulher, o que vai ser... Meu Deus, isso é muito forte. Mulher, o que vai ser de você, mulher, se por um acaso você perder a sua família ou seu marido deixar de ser o provedor da sua casa? O que vai ser de você, mulher? Como é que você vai fazer? Vai sobreviver da pensão do seu marido? Como é que vai ser isso? Se você está na casa dos pais, o que seria de você se os seus pais morressem hoje? E você ficar sozinho numa casa? Como é que você manteria essa casa? O que você faria? Ei, mulher, você que é casada, o que seria da sua vida se o seu marido largasse você hoje ou se você largasse o seu marido hoje? Como é que você sobreviveria? Como é que faria? Por isso, eu quero te aconselhar uma coisa. Não só administre bem o seu tempo, certo? Como também se torne alguém que tenha um conjunto de valores irrepreensível. Isso é mega importante. Meu Deus. A coisa mais incrível que eu vejo na vida de um ser humano são conjuntos de valores que não podem ser burlados por nada. Por nada. Não negocie os seus valores. Você pode até se readaptar, você pode até se reconstruir, mas não despreze os seus valores. Faça de tudo para se tornar alguém organizado financeiramente falando, porque você é uma descontrolada financeiramente falando, e por isso você afunda a sua casa, a sua vida cada vez mais, e você não tem talvez para nada hoje. Por quê? Porque você é desorganizado, você é desorganizada, sabe? Eu fiquei com o meu nome sujo por muitos anos, de forma proposital. Eu tive uma dívida de R$82 mil quando eu era atleta profissional, e eu fiz ela de forma proposital. Quando eu me converti, Deus me cobrou acertar essa dívida. Eu tive que parcelar essa dívida, eu paguei muitos juros, eu fiquei anos pagando essa dívida. Mas simplesmente porque eu queria projetar minha vida em um padrão, em um conceito de valores que eu realmente teria valor. Então, Alan, você já teve seu nome sujo? Já. Mas eu paguei a minha dívida. Você pode fazer isso no seu peito hoje? Eu paguei a minha dívida. Eu paguei as minhas contas. Meu nome é limpo. Porque eu paguei. Ah, mas você vai pagar muitos juros, daqui a pouco o banco negocia. Eu não quis negociação, eu quis pagar minhas dívidas, porque eu queria construir em mim um homem de valor. Tudo que eu não vi no meu pai, eu quis fazer em mim, entende? Então, eu sou perfeito? Não, claro que não. Mas eu estou tentando me projetar para me tornar um homem de valor. Para agradar minha esposa? De forma alguma. Para que eu possa perceber em mim que a minha evolução gerou prosperidade. A minha prosperidade é o poder de produção que eu tenho. E a minha produção vai trazer dinheiro, vai trazer riqueza, e eu vou saber administrar muito bem. Por quê? Porque eu aprendi a administrar meu tempo, eu aprendi também a equipar os meus valores. Você está pegando isso? Pega isso, porque uma informação dessa aqui, daqui um ano, talvez pode valer R$10 mil, eu não sei. Pega isso, porque isso pode despertar o seu coração. Então, mulher, para você aprender aqui nessa noite, presta atenção. Se você não tem um conjunto de valores, você nunca vai ser admirada por um homem. E se você, homem, não tem um conjunto de valores, você nunca vai ser valorizado por mulheres. Me entende? Os seus pais precisam te admirar. O seu cônjuge precisa te admirar. A maior frustração que tem, pega isso, a maior frustração que tem é você olhar para alguém que você não admira e ter que ficar calado. Porque a vontade, às vezes, é revelar a verdade do coração. Pessoas que vivem essa vida viverão a vida insatisfeita e infeliz. Agora, sabe aonde eu quero pegar você? Talvez na sua cabeça hoje, o ar condenativo, talvez o seu marido, da sua esposa, dos seus pais, do seu irmão da sua casa que é folgado e por aí vai, é abrir a boca e falar, a culpa é do fulano de tal. Não, a culpa é sua. Talvez você está colocando a culpa no marido. E na verdade você que é uma esposa horrível, sem valores e que certamente perdeu totalmente os seus valores aí no meio dessa caminhada. Ou talvez a culpa realmente, você que é marido, a culpa talvez é sua. Por não ter valores e não ter conceitos de homem em você, a qual te faz um homem realmente de confiança e admirável. Agora, aprende uma coisa aqui nessa noite. Todas as pessoas que perdem a admiração, todas as pessoas que deixam a admiração se perder no meio do tempo, são pessoas que deixam de ser contempladas. Casamentos vão acabar por falta de admiração e por causa de insatisfação. Casamentos vão ruir. Ai, aí tomara que aconteça isso. E você vai sair ferrado. Por quê? Porque você não teve valores o suficiente para equipar e para também construir a sua família.
Você está pegando isso? Por isso, isso aqui serve para todos, para pastores, para qualquer porcaria dessa terra. Serve para todo mundo. Na verdade, nós estamos vivendo no mesmo lugar. Agora, o conjunto de valor é fazer de você uma pessoa poderosa e uma pessoa admirável. E todas as pessoas que nós admiramos, nós também contemplamos. E tudo aquilo que nós contemplamos, aí que entra a chave. Nós imitamos. Todas as pessoas que nós admiramos, nós contemplamos, e todas as pessoas que nós contemplamos, nós atraímos através da imitação. Por isso, cara, isso é muito sério. Estou vindo aqui para você para falar verdades da nossa realidade que pode mudar a sua vida. Agora, por favor, para de ficar colocando a culpa no outro. Para de ficar colocando a culpa em tudo. A culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade. Sabe, é incrível como acontece nos dias de hoje. Os homens se casam hoje, passam um ano de casamento, os homens ficam desleixados. Cara, eu cheguei a 112 quilos. Você tem noção do que é isso? O tamanho que a minha barriga ficou. Cara, você tem noção de como que ficou a minha vaidade? Eu era um cara atleta, cuidando da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça, de tudo. Eu me perdi, cara. Eu me tornei alguém porco, sabe? Nojento. Eu confesso pra você que, cara, tudo que eu ouvi, que eu vivi ali, e tudo que eu ouvia naquela época, mano, quando eu tava nos meus momentos particulares, eu vou ser sincero pra você, eu tinha nojo de mim, eu tinha raiva de mim, porque eu sabia o que eu era e o que eu tinha me tornado. Agora, quando eu me toquei nisso e eu fui cuidar dos meus valores, a primeira coisa que aconteceu comigo foi um despertamento, sabe? Primeiro você passa agora a ser confrontado e agora você se constrói. Então tudo o que eu sou hoje, cara, tudo que eu tenho hoje, que não é muito, você nem precisa invejar não, porque se eu fosse você nem queria ter a vida que eu tenho. Por favor, não faça essa besteira, não queira ter a vida que eu tenho. Minha vida é muito legal, mas não queira ter. Mas quando eu comecei a perder peso, hoje eu tô com 85 quilos, cara, quase 30 quilos. Hoje eu me sinto feliz novamente, sabe? E a minha autoestima é outra. Agora, eu precisei me cuidar, cara. Eu precisei. Sabe por quê? Eu precisei mostrar para quem estava ao meu redor o exemplo que eu sou. Uma vez eu ouvi uma ovelha dizendo uma coisa que me fez chorar a madrugada toda. Ela falou assim, não vou mexer com esse negócio de atividade física não, vamos comer todo mundo mesmo, porque o ministério pastoral da nossa igreja só sabe ensinar para nós comer mesmo e ficar gordo. Foi na brincadeira, mas aquilo, cara, me doeu. Eu comecei a lembrar do cuidado que eu tinha com o meu corpo, das coisas que eu tinha, e eu entendi que nem toda vaidade é pecado. E eu comecei a me cuidar novamente. Sabe o que aconteceu, cara? Eu fiquei bem comigo mesmo. O que tem de mulher desleixada hoje, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, você que está me escutando, eu nem sei quem, ainda bem que não aparece quem está nessa live aqui, presta atenção. Você era toda cuidadosa com você, toda zelosa, toda cheia de vaidade positiva com você, dos seus cuidados, e agora você desleixou, cara, olha o que você está virando. Sabe, se o seu marido não te fala isso, se o seu pai biológico não te fala isso, eu não vou falar como seu pastor, não, eu estou falando como homem aqui. Poxa, vai se cuidar, vai se organizar. O que tem de mulher hoje que está totalmente desleixada, perdida na sua vaidade feminina, perdeu a sua essência feminina. Cara, não faz uma unha mais, não mexe nesse cabelo mais, não cuida do corpo. Que isso, não faz isso. A sua casa é o reflexo dos valores que você tem. Não faz isso, por favor. Você, mulher, por favor. A coisa mais admirável de um homem na terra é as mulheres. Homens, na igreja ou fora dela, eles são admirados com mulheres, principalmente mulheres que se cuidam. Não perde o seu cuidado. Se você é casada, por favor, não perde o seu cuidado. Cuida do seu coração, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu marido, por favor. Sabe por quê? Porque senão você vai perder a sua família e a culpa vai ser sua. Existem mulheres que se cuidavam quando eram do mundo, quando ia arrumada para as festas, comprava roupa nova, fazia a merda toda e agora se casou, mal, a culpa é do filho. Que filho, caramba, não é culpa do filho, é desleixo, é falta de zelo, não pode ser assim.
Me perdoe de todo o meu coração. Se você estiver incomodada, sai daqui da live, não tem problema. Mas, por favor, se você não abrir a sua mentalidade para um autocuidado pessoal, para que você se torne uma mulher empoderada, a qual você se olhe no espelho, não se ache uma prostituta, uma vagabunda, mas se olhe no espelho e se ache uma mulher de valor, uma mulher linda e que você está satisfeita consigo mesma, cara, você está perdida. Não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha pedir auxílio para alguém que é mais vaidosa do que você, não é vergonha se espelhar em alguém, imitar os passos de alguém, é vergonha continuar no mesmo estado, perder talvez a admiração do seu próprio marido por conta da sua falta de cuidado. Isso é muito sério. Agora também para os homens, meu Deus do céu, é interessante como que os homens, cara, eu me desleixei, cara, eu me andava igual um... Que isso, cara, ao nível que eu cheguei. Se eu não tivesse restaurado o meu valor pessoal, eu seria um homem arruinado hoje. Você tem noção disso? Cara, se falar pra você que amor segura casamento é mentira, cara, não vai segurar. Tem que ter cuidado. Então existe aí um monte de homem sem cuidado, um homem que não se valoriza, homem que é um tacho na mão das mulheres. Para com isso, pelo amor de Deus. Os valores estão se invertendo das coisas. Eu começo a falar disso, cara, meu Deus, meu coração fica muito triste, sabe? Porque eu sou pastor, eu atendo tanta gente hoje, tanto marido insatisfeito, tanta esposa insatisfeita, e a gente vai pegar a história dos dois, a porcaria aos dois, não é só um ou o outro, a culpa é dos dois. Então assim, cara, eu não tô aqui para falar de casamento não, porque não é um assunto que eu domino talvez muito bem, mas, cara, cuidado pessoal é uma das melhores coisas que você faz para a sua desenvoltura e para o seu crescimento natural. Por favor, faça isso por você, se cuida. Se você não encontrar essa zona de preocupação com você mesmo, cara, você vai se perder, é uma questão de tempo, sabe? Você que está solteiro aí, pelo amor de Deus, por favor, você está procurando alguém para você se envolver e não é por aí, por onde você está indo. Você precisa, primeiro, se organizar mentalmente falando para você entrar num relacionamento. Vocês precisam, cara, um tanto de jovens sem cabeça, cara, um monte de filho dentro de casa sem cabeça, sem inteligência, sem desenvoltura, sem voz ativa, sem projeção, um monte de menino dentro de casa com 20 anos de idade jogando videogame, fazendo nada. Pelo amor de Deus, cara, isso é uma vergonha. Se você é uma menina e está dentro de casa até hoje, na casa dos seus pais, e você pelo menos não trabalha durante a sua semana, pelo amor de Deus, dá um jeito na sua vida, já passou da hora. Até os 18 anos e a sua família é bem sucedida e os seus pais pagaram a sua faculdade até os seus 23 anos de idade, cara, glória a Deus, desfruta desse zelo familiar, desfruta dessa estruturação familiar que você tem. Agora, caso você não tenha esse privilégio, cara, vai pra rua trabalhar, vai fazer alguma coisa, mas não tem trabalho, eu estou estudando, então arruma pelo menos a casa da sua mãe e do seu pai. Cara, é umas coisas que me incomodam e a culpa disso tudo é nossa, porque nós crescemos revoltados com as coisas que nós não recebemos dos pais lá atrás e a gente agora quer descontar nesse tempo. Agora, se você quer se tornar alguém que evolui, que cresce e que vai ser produtivo, vai prosperar e que vai crescer radicalmente, vai se tornar alguém muito bem sucedido, a qual as pessoas vão admirar, as pessoas vão contemplar e principalmente as pessoas vão imitar, presta atenção. Cara, nem tudo é espiritual, a maioria das coisas são naturais. Eu sou ousado em dizer que 80% das coisas do reino de Deus e da vida são naturais, são terrestres, são terrenas. Cara, uma chave tem que virar na sua vida com essa live, por favor. Faz alguma coisa por você, não espera alguém fazer. Faz você alguma coisa por você mesmo. Estica a sua cabeça, vai desenvolver a sua vida, vai aprender alguma coisa nova, vai fazer alguma coisa por você. Vai cuidar da sua vaidade um pouco, da sua beleza, vai perder peso se isso te incomoda, se isso incomoda seu marido, não é para ele que você vai fazer, se incomoda ele, te faz mal, faz por você. Seja uma mulher mais mulher, sabe? Seja mais mulher, porque eu tenho certeza que isso vai fazer de você uma mulher de valor. Ei, homem, você que está me ouvindo aqui, por favor, talvez tenha muitas coisas na minha vida que você não possa imitar, mas eu quero te ensinar uma coisa. Construa valores na sua vida, pode imitar a minha vida nesse quesito. Eu posso errar feio um dia, eu posso já ter errado feio na minha vida, mas eu sou um homem de valor. Eu não vivo hoje à custa da admiração dos outros. Por isso, se você quer se tornar alguém que vai ser admirado por pessoas, comece hoje a construir seus valores. Beijo, que Deus te abençoe, tá? Até a próxima.